Amém, glória a Deus. Que bom que você está aqui. Deus continue abençoando a sua vida. Nós vamos falar sobre pai. É muito importante falar sobre pai. A paternidade, ela é muito importante, meus irmãos. Aqui tem pais que já têm filhos com 30, 40, 50 anos. Tem pais que têm filhos pequenos. E tem irmãos que estão galgando a paternidade. Então é para todos nós. E mesmo que você não tenha filho, mas de alguma forma você é influência na vida do outro. Como isso é importante. Então esta palavra, ela é para todos nós. Não somente para o pai que tem filho biológico, o pai que tem filho com 50 anos, com 1 ano de idade, mas todos aqueles que cuidam de pessoas. Isso é muito importante. Por isso esse tema, pai, responsabilidade até o fim. Queridos, nós sabemos que ser pai é um sublime privilégio, mas também há uma imensa responsabilidade. Então, ao mesmo tempo que é um privilégio, é também uma responsabilidade. Como é? Muito, muito. Porque não basta gerar filhos. Não basta gerar filhos, é preciso fazer grandes investimentos na vida. Prepará-los para a vida. Prepará-los para a vida amanhã. A vida como um todo. Então não basta gerar. Há muitas questões envolvidas. Tem um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, chamado Pai, um Homem de Valor. Inclusive a capa é esse aí, eu sugestiono você a comprar. Pai, mesmo que tenha filho de 50 anos. É um livro pequeno, muito bom de se ler. Hernandes Dias vai falar acerca do pai. Muitos homens tornam-se famosos e alcançam o apogeu do sucesso na carreira profissional, mas poucos têm êxito no recôndito do lar. Olha que frase profunda do pastor Hernandes Dias Lopes, nesse livro intitulado Pai, um Homem de Valor. Muitos homens tornam-se famosos e alcançam o apogeu do sucesso na carreira profissional, mas poucos têm êxito no recôndito do lar. Queridos, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, vários homens como Isaac, Jacó, cometeram sérios erros na vivência, na criação de filhos. Grandes homens que exerceram uma sólida liderança espiritual para multidões, mas não lograram êxito na criação, na formação moral e espiritual dos seus filhos, como Eli, como o próprio Samuel. Se você for ler o Antigo Testamento, você vai verificar e vai ficar pasmado, porque homens que falavam uma coisa, mas dentro do lar era um fracasso. Isso tem que gerar em nós uma grande reflexão. Uma grande reflexão. O maior rei de Israel, quem foi o maior rei de Israel? Davi. Grandes vitórias retumbantes, aquele grande homem, mas sofreu grandes derrotas no seu lar. Então, a paternidade responsável é um tema que tem que ser falado sempre. Tem que ser falado sempre. Então nós vamos observar aqui, à luz da palavra, alguns princípios importantes para a nossa vida, para os pais. E quando nós pensamos nesses princípios, nós podemos começar primeiro expressando que pai é alguém que é um exemplo para os seus filhos. Pai é um exemplo para os seus filhos. Vamos, os pais aí, bem forte, vamos lá. Pai, exemplo para os filhos. Vamos de novo. Pai,
exemplo para os filhos. Olha só o que o texto vai nos falar, Deuteronômio capítulo 6, verso de 4 a 7. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que o texto está dizendo aqui? Antes de um pai ensinar os filhos, ele precisa viver o que ensina. Então, antes de um ensino, você tem que viver esse ensino que você está ensinando. É ou não é? Sim ou não? Então, por que muitos pais têm uma vida dúbia? Por que muitas famílias estão se flagelando? Por que muitas famílias estão se dissipando? Porque muitas famílias estão se acabando, porque o pai não está sendo exemplo dentro de casa. Albert Einstein, ele vai dizer o seguinte: o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única eficaz de fazê-lo. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas um único, queridos. O pai, ele não pode ensinar o filho o caminho, mas ele tem que ensinar o filho no caminho. Está vendo aí esse slide bonito? Não apenas ensinar o caminho, você tem que andar por esse caminho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas no caminho, andando com ele, caminhando com ele, discipulando ele. Esse é o grande desafio da paternidade, sempre foi e vai continuar sendo. Então você, pai que está aqui, você está apenas ensinando o caminho em que ele deve andar, ou você está ensinando no caminho? E o texto é muito claro, ensina a criança no caminho, no caminho, o texto está falando no caminho. E no hebraico está assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Queridos, o pai é como um espelho. É o espelho, é o reflexo. Não tem como. Graças a Deus, muitos filhos transcendem uma paternidade negligente. Mas a probabilidade é que filhos vão ser reflexo do pai. Eu estou falando de pai, podemos falar pai e mãe, mas hoje pai principalmente. Então, nós temos que pensar sobre isso. Porque o espelho, embora mudo, demonstra uma imagem. Uma imagem. Precisamos de pais que sejam modelos de honestidade. Precisamos de pais que sejam modelos de piedade. Precisamos de pais que sejam modelos de uma vida cheia do Espírito. Foi feita uma pesquisa pela agência CEPAL já há algum tempo, em que a maioria das lideranças nas igrejas são mulheres. Porque os pais, os homens, estão se esquivando e levando para a casa. Muitas vezes a mãe, ela tem que fazer tudo, o papel do pai, o papel de tudo lá, enquanto o pai negligenciando a paternidade e gerando filhos problemáticos, emocionalmente falando, psicologicamente falando, com tantas coisas complicadas. Então nós precisamos refletir. O pai é um homem que ama a Deus, vive com Deus e ensina os filhos pelo exemplo. Pelo exemplo. Então eu volto a ler esse texto aqui. O verso 5, o 4 e o 5. Ouve
Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, toda a sua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O que é que o texto está dizendo? Que nós devemos instruir nossos filhos acerca de Deus. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Antes de inculcar nos nossos filhos os preceitos de Deus, nós devemos ter no coração a palavra de Deus. O texto não diz aqui, inculca nos seus filhos e depois ama a Deus de todo o teu coração. O texto não diz isso aqui. Não podemos, pais, exigir dos nossos filhos aquilo que nós não vivemos. Não podemos exigir aquilo que nós não vivemos. Então, o exemplo é a única forma de fato ensinar. E uma das grandes tragédias da família contemporânea é que os pais estão deixando de ser modelo para os seus filhos. Os pais estão deixando de ser modelo para os seus filhos. Antigamente você perguntava para o filho o que ele queria ser, a profissão do pai. Hoje você pergunta ao filho o que ele quer ser, ele vai para outro caminho. Será que não está faltando alguma coisa? Será que muitos pais não estão tropeçando na palavra, na conduta? A inconsistência na vida e nas palavras está gerando o quê? Uma autoridade vazia na vida. Então os pais precisam ser espelhos para os seus filhos. Espelhos. Os pais precisam amar a Deus e ser exemplo para os filhos, se quiserem vê-los andando por essas mesmas veredas. Mas o pai fala uma coisa e age de outra forma. O pai fala para amar, mas o pai não ama a esposa como deve amar, e o filho observando tudo. O pai fala, olha meu filho, você tem que agir dessa forma, mas o pai age de outra forma. O que a criança está aprendendo? E criança, ela absorve tudo, gente. Então isso é muito importante. Mas também, o pai, ele é alguém que encontra tempo para os filhos. Vamos lá? Pai. Um pai encontra, de novo homens, pais. Um pai tem um artigo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, acerca do envolvimento do pai, que vai gerar desde a primeira infância, muitos aspectos para o desenvolvimento, os impactos no cognitivo. E esta pesquisadora, que é uma das maiores referências acerca de estudo com adolescente e jovem do Reino Unido, olha só o que ela expressou. A pesquisa revelou que crianças, vocês estão vendo aí? Dá para ver? Não? Dá? Vamos lá, a pesquisa revelou que crianças cujo pai é engajado, presente e serve como referencial positivo na infância, têm significativamente menos chances de desenvolver problemas comportamentais e psicológicos na adolescência, juventude e até na posteridade. E ela continua no seu artigo. Pesquisa de campo, de pós-doutorado. Crianças com pais afetivos, ativos, que deem tempo, demonstram maior facilidade em lidar com frustrações, maior resiliência emocional e melhor desempenho social, psicológico, comportamental
e familiar. Olha que coisa magnífica, gente. O pai presente atua como uma ponte segura para o mundo externo do filho, da filha. Quem ama, prioriza, dá tempo. Mas, infelizmente, muitos pais estão justificando em fazer o que é urgente e não o que é importante. Tudo à nossa volta está sendo vivenciado pelo urgente, mas o que é importante para a nossa vida nesse sentido aqui? Nem sempre urgente é o importante. Os filhos são importantes, eles merecem o melhor do nosso tempo, da nossa agenda, da nossa atenção. Então não importa se seu filho tem 50 anos, como eu falei, pode reeditar, pode ressignificar aí, gente. Vamos acreditar no Evangelho, porque o fato é que nenhum sucesso compensa o fracasso do relacionamento com os filhos. Nenhum sucesso. Nenhum sucesso. E eu não sei qual é o seu pensamento com relação a isso. Mas, queridos, como a palavra diz, que filhos são presentes, é herança do Senhor, não é dinheiro. O maior legado não é dinheiro, o maior legado é a eternidade, é a salvação. Mas muitos pais se preocupam só com isso. O filho pode até se formar, pode até ganhar muito, mas o principal o pai não lhe deu, no sentido do exemplo, da dedicação, do tempo. Então a herança de Deus na vida dos pais não é o dinheiro, mas os filhos. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Presentes jamais vão substituir a presença do Pai. Jamais vão substituir. Eu estava ouvindo uma reportagem de um pai, muito bem de vida. Ele é ator norte-americano, e ele falou que os presentes que a filha mais gosta, não é o presente por dentro, mas é a caixa, é o papelão. A criança fica lá brincando e ela entrava nesse papelão e chamava o pai para entrar também. E aí perguntou para ele, ela nem se importa com o que está dentro, eu comprei um negócio caro, ela queria só olhar aquele papelão e me colocar lá dentro, para estar perto. É a presença, é estar perto. Os filhos precisam dos pais, mais do que de coisas, gente. Tem aquela frase que a gente utiliza, né? Até a Cíntia citou aqui hoje, o que eu não tive eu vou dar para os meus filhos. Olha, isso é perigoso, isso é perigoso. Porque muitos filhos estão crescendo sem nenhuma autonomia, muitos filhos estão crescendo, dificuldade para viver porque o pai dá tudo nas mãos do filho, de mãos beijadas. Não leva o filho a um senso de responsabilidade, de compromisso. Ouço sempre pais falando isso. Minha vida foi assim, mas eu vou dar o contrário. Claro, você está ali para ajudar. Você é a torre forte, o porto seguro. Mas mostra o caminho. Ao invés de abrir o caminho e colocar ele com tudo. Mostra o caminho, esteja no caminho, caminhe com ele, mas mostre para ele como é a vida. Lembra de Jó? Jó era um homem rico, com muitas propriedades, tinha uma agenda congestionada, um grande homem, tinha muitas propriedades, muitos rebanhos, muitos servos, mas ele dedicava o seu melhor, o tempo, para conversar com os filhos e orar por eles. Peguei esse texto aí de Jó, capítulo 1, verso 5, quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos, a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode
ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Que você dê tempo para o seu filho, que nós possamos dar tempo para os nossos filhos. Mas também eu aprendo no texto que um pai equilibra correção e encorajamento. Vamos lá? Um pai equilibra correção e encorajamento. De novo, um pai equilibra correção e encorajamento. Pais, olha o texto aí, Paulo falando, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Voltando aqui para o rei Davi, o rei Davi pecou contra os filhos, porque não gostava de contrariá-los. Só a gente lê o texto. O sacerdote Eli é acusado de amar mais os filhos do que a Deus. Era um amor irresponsável e pagou um preço por isso, porque ele foi conivente com os erros dos filhos e não teve pulso para corrigi-los. Queridos, deixar de corrigir os filhos é um grande perigo. Mas a correção, preste atenção, precisa ser o quê? Equilibrada, com encorajamento. Equilibrada, com encorajamento. Os filhos, eles precisam ser estimulados pelos pais. O elogio sincero e a apreciação dos filhos são ferramentas muito importantes na formação emocional dos filhos. Ou seja, os filhos precisam ser amados, protegidos, orientados pelos pais. Querem um exemplo de correção equilibrada e ao mesmo tempo encorajadora? Lembra de Jesus quando encontrou aquela mulher pecadora? Lembra quando as pessoas estavam ali para apedrejá-la? Jesus estava ali, né, escrevendo, depois Jesus foi até aquela mulher. Como que Jesus reagiu diante dela? Mulher, onde estão os teus acusadores? Primeiro ele falou o que ela havia feito. Aí ele veio com essa premissa, onde estão os teus acusadores? A outra premissa, vais. A outra premissa, e não peques mais. Olha aí, corrigindo, mas ao mesmo tempo encorajando. Mas às vezes a gente só quer corrigir, mas não encoraja. E isso aí não é saudável, meus irmãos. Porque correção sem encorajamento é castigo. E encorajamento sem correção é bajulação. Ambas as atitudes estão fora do propósito de Deus. Então, corrige, mas esteja também encorajando, para que ele também possa se sentir importante, e que ele vai conseguir, que ele fez algo errado, mas não vai fazer amanhã. Isso é muito sério. Mas também um pai é aquele que cuida da vida espiritual dos filhos. Vamos lá? Um pai cuida da vida espiritual dos filhos. De novo, um pai cuida da vida espiritual dos filhos. Não basta um pai dar teto. Não basta um pai dar comida, roupa, educação, segurança. Não basta o pai dar isso. Ele precisa prioritariamente conduzir seus filhos pelos caminhos do Senhor. O pai não deve gerar os filhos somente biologicamente. Tem que gerar filhos espiritualmente. No caminho, estando com eles. Isso precisa acontecer. Lembro-me do texto lá de Salmos 78, acerca disso. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais.
Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que o fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos. O quê? Para quê? A fim de que a nova geração os conhecessem, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Então o pai que faz a diferença é como aquele homem, o patriarca Jó, intercedia todas as madrugadas pelos filhos, chamava eles para santificá-los. Precisamos de pais que invistam não simplesmente na área profissional, mas principalmente na área espiritual deles, buscando de forma prioritária a salvação. A salvação. Então, nesse sentido, meus irmãos, não basta ter filhos brilhantes, precisamos ter filhos salvos. Não basta ter filhos bem-sucedidos profissionalmente, precisamos ter filhos consagrados a Deus. Nossos filhos devem ser filhos mais de Deus do que nossos, porque é herança do Senhor, é bênção do Senhor, é presente do Senhor. E a gente sempre, quando vai aqui fazer um momento de consagração pelas crianças, apresentando-as na presença do Senhor, a gente fala sempre isso. As crianças não são nossas, os filhos não são nossos, herança do Senhor. E a nossa responsabilidade é encaminhá-los para que eles possam, quando tiver cognição do que é certo e errado, entregar suas vidas a Jesus. É responsabilidade do pai. Então o pai é esse que zela pela salvação do filho, pela educação espiritual dos filhos. Então, que possamos aprender como está no texto, inculcar, falar, repetir, sempre, sempre. Não é um ensino rápido, superficial, ligeiro, não. Demora, gente, demora. Então, que tenhamos isso no nosso coração. Amém, igreja? Que tenhamos isso no nosso coração. Os pais, eles precisam ter tempo para ensinar, para orar, para ouvir, chorar e celebrar com os filhos. Amém? Vamos orar. Já convido o Ministério Vida. Vamos mais uma vez agradecer pela paternidade, mas ao mesmo tempo termos um senso de responsabilidade que Deus confiou a todos nós. E você que está galgando aí ter um filho, que você possa ter esse compromisso, primeiro com Deus e depois para com Ele. Vamos orar mais uma vez pelos pais, todos os pais. Se coloque de pé por gentileza, todos os pais que estão aqui. Deus sabe o que você está passando como pai. Deus sabe o que você já passou, o que você está passando, o que vai passar. E o que Ele nos pede é que estejamos na presença dEle, que estejamos voltados para Ele. Então Ele vai nos direcionar para nós fazermos a coisa certa, para nós continuarmos instruindo, educando no caminho do Senhor, com a autoridade vinda do próprio Deus, através do exemplo, através do tempo que eu dou para com Ele e, acima de tudo, empenhado em, de fato, levar Ele à salvação em Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez deixar os pais nas Tuas mãos. Aqui tem muitos pais que têm filhos novos, pais que têm filhos adolescentes, pais que têm filhos adultos,
Irmãos que estão galgando a paternidade, já orando, em nome de Jesus, Pai. Continue instruindo, continue sedimentando no coração de cada um a Tua vontade. Que responsabilidade, Senhor. Que sublime responsabilidade, mas é um privilégio. E nos dê uma vida santa, que possamos nos posicionar como homem de Deus, para com a nossa família, homem piedoso, homem sério, homem cheio do Espírito Santo, homem honesto, homem responsável, para que o filho possa olhar para esse pai e ver nele o Senhor. Mas como a criança vai ver o Senhor se ela não consegue, olhando para o pai aqui, nesta terra, como que ela vai visualizar o Senhor? Mas em nome de Jesus, Pai, ressignifica paternidades nesta noite. Dê senso de compromisso, de propósito, de responsabilidade, Pai. Aqueles filhos que não estão nos teus caminhos, e muitas vezes, na maioria das vezes, o pai se doou, o pai abraçou, o pai orou, o pai caminhou com o filho, mas ele tomou uma decisão de sair da tua presença, de sair dos teus caminhos. Mas em nome de Jesus, vá agora de encontro a estas vidas, a esses meninos e meninas que foram apresentados aqui nessa igreja, mas que agora podem estar fazendo coisas as quais o Senhor abomina. Em nome de Jesus, vá agora de encontro a esses filhos e vai dando paz no coração de cada pai, e que ele possa continuar orando, continuar zelando, pagando um preço, intercedendo pelos filhos, sabendo que ele vai voltar. Em nome de Jesus, faça isso, Pai. Faça isso. Nós não conseguimos abrir a cabeça dos nossos filhos e colocar aquilo que a gente quer, mas Tu és aquele que entroniza na mente e coração a Tua vontade. E faça isso agora naqueles filhos que não estão nos Teus caminhos, que possam voltar para a Tua casa, Senhor, e que nós possamos continuar amando a todos. Em nome de Jesus, esteja com cada pai, mostre a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos nos colocar de pé todos e vamos cantar mais uma canção para a gente encerrar esse momento. E vai cantando e vai orando pelo seu filho, intercedendo pelo seu filho. Mesmo sendo pequeno, vai interceda por ele. Diga para Deus que ele é bênção, que ele é herança do Senhor, que ele vai caminhar com o Senhor, que ele vai chegar na fase adulta e não vai sair dos caminhos. E Pai, se seu filho saiu dos caminhos do Senhor, em nome de Jesus ele vai voltar. Nós acreditamos no temor e no tremor de Deus. Quem convence é o Espírito Santo. Mas o papel do pai é orar, é interceder de forma significativa. Não desista, ore, paga um preço. Acorde nas madrugadas, Pai, e diga que o seu filho é herança do Senhor, é bênção do Senhor. Amém? Vamos cantar?